Show, gente, continuando. Estávamos falando aqui sobre experiências de compra na hora da entrega. Ei, o seu cliente na entrega, não existe nada mais frustrante do que você comprar um produto, comprar um serviço e você ter uma expectativa X, mas você alcançar, né? A experiência que você tem, a entrega que você recebe ser muito menor do que aquilo que você, do que aquilo que você acreditou que você teria na compra daquele produto, daquele serviço. Não tem nada mais frustrante, tô errada, gente. Ei, e porque o teu cliente quando ele tirar, quando você gerenciando as expectativas do seu cliente, você conseguir tirar um uau do seu cliente. Faz assim comigo, uau! Um uau do seu cliente. Ei, você subiu de nível. Paulo fala muito sobre reciprocidade. Reciprocidade. E quando, o seu cliente, ele acredita que ele recebeu algo além, algo a mais do que aquilo que ele esperava. Automaticamente, de verdade, sinceramente, quando o seu cliente, aqui comigo, gente, aqui comigo, hein? Ó, vamos lá. Quando o seu cliente, ele recebe algo além do que aquilo que ele esperava, a chance dele comprar o seu produto de novo é muito grande. E se ele não comprar, ele vai recomendar, ele vai indicar o seu produto para outras pessoas. Faz sentido, gente? Faz sentido. E quando você gerencia as experiências do seu cliente, buscando, gente, a cada contato que ele tem com a sua empresa, você tirar um uau do seu cliente. Muda o jogo. Quem aqui já leu aquele livro Bíblia de Vendas? Levanta a mão. Um livro extraordinário. Quando eu li esse livro, gente, eu saí dali. Eu terminei de ler esse livro, eu fiz uma lista de várias coisas que eu iria implementar no meu processo de venda com os meus clientes, na minha entrega, onde o meu cliente ele iria receber algo extraordinário. Algo que ele ia sair dali falando, uau! E esse livro é muito, muito bom. Inclusive, gente, né, temos o nosso livro. Quem aqui já leu, tem aqui ainda não leu. Temos esse livro aí no nosso Centro Conceito. Gente, se você não tem, cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim, você precisa desse livro. Você precisa buscar acordar, gente. Dormir e acordar. Pensando em como você vai tirar um uau do seu cliente. Faz assim comigo. Uau! Um uau do seu cliente. Para que ele possa receber algo a mais. Algo a mais do que ele veio buscar. E é sobre isso. Gente, como nós falamos, quando o seu cliente ele recebe algo extraordinário, algo bom, algo que gera uma experiência tão positiva nele. Quem aqui, gente, é vendedor de carro? Quem aqui, né, vende carros? Quem aqui vende imóveis, apartamentos? Gente, vamos lá. Quando o seu cliente ele vai lá e ele compra um carro, e na hora dele receber o carro, tem aquele laço vermelho, aquele laço lindo. Experiência de entrega de produto, é uma experiência de entrega. E quando você proporciona, uma experiência de entrega extraordinária para o seu cliente, como nós falamos, quando o seu cliente ele for comprar um outro carro, de quem que ele vai comprar? De você. Quando ele for trocar de novo o carro dele, ele vai procurar quem? Você. Quem aqui vende imóveis, apartamentos, quando você, né, você foi, apresentou o imóvel para o seu cliente e quando ele fechou a compra, você vai entregar as chaves e ele vai entrar pela primeira vez no apartamento dele. Agora, sendo dele esse apartamento. E ele entra, né? E antes disso você cria um relacionamento com o seu cliente, você sabe o que ele gosta, você sabe o vinho que ele gosta, e você vai lá e você compra um vinho, e ele entra no apartamento e ele tá lá, bonito, numa caixa, e ele recebe o vinho que ele gosta. Experiência de entrega. O que você está fazendo para surpreender o seu cliente na hora de entrega?
O que você está fazendo para surpreender o seu cliente na hora da entrega? Ei, gente, quem aqui está mapeando? Quem aqui está mapeando tudo isso? Quem aqui está mapeando tudo isso? De verdade. E quando o seu cliente ele for comprar um outro imóvel, com quem que ele vai falar? Com você. Quando alguém for pedir uma indicação, quem ele vai recomendar? Você. Por quê? Porque ele teve uma experiência extraordinária. Falando sobre o balde furado, quando você gerenciar e tirar faz assim comigo, uau do seu cliente do início ao fim, um uau do seu cliente na hora da entrega. O seu balde, ele não vai estar mais no balde furado. E você não vai mais precisar fazer tanto esforço para captar clientes. Por quê? Porque esse cliente ele vai comprar e ele vai continuar comprando e comprando de você. E além disso, esse seu cliente ele vai te indicar para outras pessoas. E aí o jogo muda. Quando você tem um cliente que ele te indica, ele fala de você, Febracis. Febracis é um exemplo disso. As pessoas vêm aqui, vêm fazer os cursos, vêm fazer o curso Técnicas em Vendas, BHP, Método CIS, Formação em Coach. Eles falam, quem que já fez, né? Método CIS. As pessoas saem do Método CIS falando, você precisa fazer esse curso, você merece fazer esse curso. E elas são as pessoas que vendem. Elas são as pessoas que vendem. Quando você tiver o teu cliente a teu favor, vendendo para você, te indicando, caraca, você mudou o jogo. Você mudou o jogo. Faz sentido, gente? Quem aqui quer ter clientes? Os seus próprios clientes vendendo para você. Os seus próprios clientes. É como você tivesse uma pessoa que trabalha com você, mas ela não te cobra nada. Faz sentido, gente? Faz sentido? Olha só! Quão extraordinário isso! Mapeamos todas as experiências até aqui. E agora, gente, de verdade, pega a tua apostila de 0 a 10, com muita sinceridade, hein? Sinceridade. Como é que tá a tua entrega? Como é que tá a tua entrega no teu cliente? O teu cliente tem feito uau na hora da tua entrega? Você tem recebido feedbacks positivos? Você tem recebido indicações dos seus clientes? Seus clientes têm te indicado para outras pessoas? Coloca a nota de 0 a 10. Show, gente? Vamos lá? Falamos sobre experiências de acesso, falamos sobre experiências de compra e falamos sobre experiências de uso. Agora vamos falar sobre experiências de uso. O pós-venda. Você tem buscado, mapear como tem sido, como tem sido a jornada do seu cliente pós-venda? Você tem identificado, acompanhado o seu cliente após o processo dele, após a entrega do teu serviço, do teu produto, para saber se o teu produto, o teu serviço, tem atendido às necessidades que ele esperava? E isso é fundamental. Porque olha só, gente, quando você acompanha o seu cliente, quando você faz esse acompanhamento pós-venda com o seu cliente, o seu cliente ele se sente amado, ele se sente cuidado por você e ele entende verdadeiramente que você não queria apenas o dinheiro dele, você não queria apenas vender para ele, mas você queria ajudar ele, você queria ajudar ele a resolver os desafios que ele tem, a alcançar os sonhos que ele tem. E isso faz total diferença. É relacionamento com o seu cliente, ele entende que, você já não é mais, ele não te olha mais como um vendedor, ele te olha como um parceiro, como um amigo. Gente, quem aqui de verdade está entendendo isso? Está entendendo isso?
Quem aqui de verdade tem algo a ser melhorado no seu processo de vendas? No seu processo de vendas? Sinceramente, quem aqui pode ser um vendedor ainda muito, 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 muito melhor do que tem sido? Faz sentido, gente? Faz sentido? Falei pra vocês, esse conteúdo é algo que, traz toda uma... vai desmistificar. Porque venda não é apenas talento. Não é apenas talento. Talento é 1%, eu diria que é 1%. Mas você fazer e mapear toda essa gestão da experiência do seu cliente é que é a real e verdadeira venda. Faz sentido, gente? Então, olha só, você gerenciar a experiência de uso do seu cliente, acompanhar ele no pós-venda, entender, né? Vamos lá, entender o que, gente? Se o seu cliente ele tem conseguido, né? Se a experiência de uso dele tem realmente, né, satisfeito as expectativas que ele tinha com o seu produto, com a sua entrega, com o seu serviço. E isso é experiência de uso. E aí você ganha mais, como eu falei para você não ganha, não é apenas um cliente mais, mas ele te olha como um parceiro, uma pessoa onde ele realmente, ele pode confiar em você, confiar verdadeiramente em você, porque ele entende que você não queria apenas o dinheiro dele, mas você queria ajudar ele a resolver os problemas dele. Faz sentido, gente? Faz sentido? E, gente, para a gente finalizar, né, a experiência de uso aqui nos resultados. Se falamos aqui, será que o resultado do seu cliente, né, o resultado que ele teve com o seu produto, com o seu serviço, ele realmente atendeu às expectativas que ele tinha, ele conseguiu alcançar os resultados que ele gostaria de alcançar com o teu produto, com o teu serviço? E você precisa acompanhar isso, entender, feedback, tudo é feedback, tudo é feedback. E quando você aprende a gerenciar esses feedbacks, a você entender, gerenciar a experiência dos resultados, você também vai para um próximo nível. Por quê? Porque as pessoas vão te recomendar cada vez mais, é uma experiência do seu cliente, é uma experiência. É uma experiência. E sinceramente, de 0 a 10, você tem um sistema, você tem uma forma de gerenciar os feedbacks dos seus clientes hoje? Você gerencia os feedbacks dos seus clientes hoje? Você sabe quais são, se os seus produtos realmente têm atendido as necessidades dele? O que pode ser melhorado, o que precisa ser implantado, é sobre isso. É sobre isso. E por último, experiência de uso e relacional. Sucesso do cliente hoje, muitas empresas, elas têm investido, né, nesse profissional, o sucesso do cliente. O que é o sucesso do cliente, Ana? É a pessoa que vai acompanhar o seu cliente. É a pessoa que vai gerenciar, se ela vai entrar em contato com o seu cliente, ela vai entender, vai ajudar nas demandas que o seu cliente tem. Vai ajudar nas demandas que o seu cliente tem. Pós-venda. Ela vai ajudar nessas demandas. Nós temos aqui na Febracis Curitiba, nós temos a Bia, que é responsável pelo sucesso do cliente. E a Bia, ela liga para o cliente e ela entende as necessidades dos clientes, ela ajuda, ela passa informações necessárias que muitas vezes os clientes precisam para acesso. E ela está gerenciando, ela está ajudando o cliente. Faz sentido, gente? Olha só que extraordinária a jornada, essa experiência desse cliente. E para finalizar, nós temos aqui a experiência relacional no relacionamento. Hoje em dia, as pessoas estão carentes de relacionamento. E aqui é só uma cerejinha do bolo. É só uma cerejinha do bolo. Porque, todo o processo que o seu cliente teve, ele foi gerenciando as expectativas, foi gerenciando cada contato que ele teve com o seu cliente. E aí é relacionamento. É relacionamento, é trazer o seu cliente para perto. As pessoas estão carentes de relacionamento e isso muda o jogo. Aqui, nessas últimas experiências, gente, é o que faz o seu cliente ele confiar
verdadeiramente em você, no seu produto, na tua entrega. E quando você gerencia a experiência do pós-compra, após a compra do teu produto, você não está mais. É a virada de chave, onde o seu cliente ele entende que ele não é mais só um cliente, mas que você é um parceiro dele, que ele pode confiar em você, confiar na tua entrega, confiar que você é a pessoa que vai estar sempre preparado para ajudar ele. E aí, nunca mais, eu duvido que o seu cliente vai comprar de outra pessoa. Eu duvido que o seu cliente vai comprar de outra pessoa. Top, gente! Extraordinário, sim ou não? Quem aqui verdadeiramente está disposto a ser um vendedor muito, muito, muito melhor do que aquilo que vinha sendo? Levanta a mão. Uau, uau! Quem aqui está disposto a realmente mudar e estruturar o seu processo de venda na sua empresa? Levanta a mão. Uau! E quem aqui verdadeiramente decide ser um vendedor, alguém que vende e vende e entrega algo extraordinário para o seu cliente? Levanta a mão. Uau, é sobre isso. Gente, vamos lá, fiquem de pé, todo mundo de pé, todo mundo de pé. Vitor, coloca uma música aí, música de mar. Coloca uma música de mar. Boa. Vamos lá, gente, vamos todo mundo se movimenta na sala, caminha, anda. Todo mundo dançando. Isso. Se movimentando, anda por lugares que você ainda não andou. Show! Parou. Grupos de quatro pessoas. Show! E agora, gente, cada um vai ter 1,5 minuto, né? Vitor, coloca o tempo aí na tela. Vai ter 1,5 minuto para compartilhar. E compartilhar com os seus colegas as fichas que caíram, as decisões que você toma e aquilo que agora, a partir de hoje, né, vai ser implementado na sua empresa, no seu time, no seu processo de vendas que vai te fazer vender muito, muito, muito mais. Fechado?